Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos na luz das Escrituras. Dando sequência nas nossas leituras em Salmo 37, hoje nós vamos observar o que esse salmo tem para nos ensinar. Qual que é a sentença daquele que faz o mal? Tanta injustiça nós vemos acontecendo cada dia mais na televisão, nos noticiários, e parece que ninguém vai fazer nada. Então, se você está se sentindo dessa forma abandonado, esse vídeo é para você. Logo após nossa vinheta, estaremos meditando mais uma vez em Salmos 37. Salmos 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem, habitará na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intensos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda pouco os ímpios não existirá. Olharás para o teu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os ímpios maquinam contra os justos, e contra eles range os dentes. O Senhor se irá deles, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão as espadas e se entrelaçarão o arco, para derribarem o pobre e necessitado, para matarem os retos de caminho, mas as suas espadas lhes estrará no coração, e os seus arcos se queimarão. Vale mais um pouco do justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas os do Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e herdarão permanente para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os ímpios, Senhor, serão como gordura do cordeiro, desaparecerão e em fumo se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aquele que for por eles amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e os que deleitam seus caminhos, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém e em suas mãos. Fui moço e agora velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece
sempre e impressa a suas descendência é abençoada. Apartai-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o justo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a desobediência dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão para sempre nela. A boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei de Deus está no seu coração, e seus passos não resvalarão. Os ímpios respeitam o justo e procuram matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desraigados, e os ímpios com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não pude encontrar. Nota, o homem sincero e considera que é reto, porque o fruto desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, e Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará, e os livrará dos ímpios e salvará, porquanto confiam nele. Como nós podemos ter feito essa leitura do Salmo 37, agora nós vamos observar. Neste Salmo, Davi mostra claramente as intenções e o destino para quem pratica o mal. Porque muitas vezes nós achamos que Deus está ausente, Deus não está se importando com nada, mas isso não é verdade. Ele constra o destino daquele que pratica o bem e daquele que pratica o mal. As principais implicações que Salmos 37 nos fala daquele que pratica o mal. Hoje nós vamos nos atentar para quem pratica o mal. O que Davi tem reservado através desse salmo para nos mostrar, para que nós possamos ter a certeza de que Deus não está ausente, de que Deus não está impune, de que Deus não fechou seus olhos. Então, quando nós olhamos e observamos, podemos dividir em 5 pontos para o destino daquele que faz o mal. Primeiro, serão destruídos e desaparecerão. Isso é uma certeza do que Salmo 37 nos dá. Quando olhamos para o versículo 2, pois em breve secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Então, esse é o destino daquele que faz o mal. Ele desaparecerá. Versículo 9 e 10 também nos faz assim, os malfeitores serão exterminados, dentro em pouco não existirão. É uma certeza que nós também vamos ver. E no versículo 20, Davi completa dizendo que os ímpios perecerão, desaparecerão na fumaça. Então, essa é a certeza que Davi, com toda a sua experiência e por tudo que passou, quando ele chega na velhice, ele constata isso. Nós vemos que por muitas vezes Davi teve a oportunidade de acabar com Saul, mas ele se recusou de fazer isso. Deixou Deus agir. Então, esse tempo de luta, de batalha que ele teve com Saul, deu-lhe esse ensinamento de que tudo
teria seu tempo determinado, e os seus ímpios, eles desapareceriam, eles sumiriam, aquele que praticou mal contra mim e contra você. A verdade, quem praticou mal, ela é passageira. Embora pareçam prósperos, o fim deles é a destruição. Nós vemos aí, na nossa história recente, Hitler praticou tanto mal e que ele acabou desaparecendo morto. Não existiu mais. Nós vemos Osama Bin Laden, nós vemos tantos outros homens autoritários que achavam que para eles não haveria lei, não haveria quem pudesse detê-los. E nós vemos que o fim deles chegou, e chegou muito antes do que eles esperavam. Então, nós precisamos confiar nesse Deus, ter a certeza que Deus está zelando por nós, está cuidando de nós. Nós olhamos até algum segundo ponto, onde sua força e seus planos são quebrados. Quer dizer, toda a investida que eles têm contra você, eles não serão bem-sucedidos. Como nós já falamos de Saul, toda vez que tentou investir contra Davi, ele saía perdendo. Quando nós olhamos para o versículo 15 de Salmo 37, a Escritura diz: a sua própria espada atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão quebrados. Nós vemos que Saul se desesperou tanto que ele tirou a sua própria vida. É uma conclusão do que Davi viu com seus próprios olhos, do que ele aprendeu, que Deus nunca deixou ele órfão, nunca deixou ele desamparado. Por mais que as situações pareciam contrárias a Davi, nas lutas, nas guerras, nas pelejas, tudo era favorável a ele, porque Deus tinha para ele algo reservado. Então nós vemos aí que Davi foi próspero, porque confiava em Deus em todo o tempo. Todos que praticam mal verão voltar contra si os seus próprios planos. Se nós olharmos para outra história, nós vemos aí Mardoqueu, ao qual tinha um homem que queria matá-lo porque ele incomodava, preparou-lhe uma forca e de repente, aquela forca que era para matar um homem que tinha o propósito de servir a Deus naquele lugar, aquela forca serviu para matá-lo. Então nós vemos que Deus, mais uma vez confirmando que as suas escrituras são verdadeiras, e que esses salmos são salmos de nos alertar e de nos apontar e falar: não se admirem com aquele que praticou mal, porque, como disse o salmista Davi, eles terão destinos findados, eles serão e desaparecerão na fumaça. Olhando para um terceiro ponto que este salmo nos implica, é para a riqueza dos ímpios, não garante sua segurança. Então nós vemos que no mundo que vivemos hoje, onde homens por qualquer coisa praticam coisas terríveis por causa do dinheiro, da fama, do sucesso, achando que isso poderá lhes trazer segurança, lhe trazer um certo conforto, e não é verdade. Porque quando olhamos para o versículo 16, 17 desses salmos: mas vale um pouco do justo do que a riqueza dos ímpios, pois o braço dos ímpios será quebrado. Então eles confiam tanto na sua própria riqueza. Nós vemos hoje o Eike Batista, um homem que era rico, milionário, poderoso, por causa da sua própria ganância, aí teve suas finanças abaladas. Arrogância, prepotência, soberba, isso precede a ruína do homem. E é por isso que nós não podemos olhar para a riqueza dos ímpios. Deus fez o homem para sua glória, para glorificá-lo, para exaltá-lo. E quando o homem perde esse propósito, se torna um homem egoísta, rancoroso e vingativo.
Olhamos para Salomão, olhamos para Jó, olhamos para tantos homens da Bíblia que foram ricos e prósperos e não voltaram seus olhos contra Deus. E hoje nós não vemos isso porque os homens se tornaram deuses de si mesmos. Eu tenho, eu posso, eu consegui, eu conquistei. E onde é que está Deus no meio de tudo isso? Deus muitas vezes é deixado de lado, ou até mesmo falam que Deus não existe. Mas esquecem que se Deus não nos desse o fôlego de vida, saúde, para levantarmos das nossas camas e batalharmos, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Por mais que não reconheçamos, nenhum de nós podemos afirmar que vamos chegar aos 50, 60, 70 anos em plena saúde, em plena força, se Deus não permitir. As riquezas deste mundo não comprará nossa inocência perante o tribunal de Deus. Então tudo que nós achamos que era lucro, que corremos atrás, gastamos tempo, gastamos nossa vida, não nos comprará a nossa inocência perante Deus. Ah, mas eu fiz acontecer muitas coisas, mas se não for na direção de Deus, isso tudo é perda de tempo. Se não for na direção de Deus, é gastar a vida em vão. Mas um ponto que esse salmo nos faz observar: será desragados e não deixarão herança. Essa é uma promessa para aquele que faz o mal, não deixará herança. No versículo 22, que o Salmo nos fala: os que ele amaldiçoa serão eliminados. No versículo 28, Davi reforça: a descendência dos ímpios serão eliminados. No versículo 34, verás quando os ímpios serão eliminados. Ou seja, não tem promessa de continuidade, não tem promessa de uma sequência. E pelo contrário, aquele que faz o bem, aquele que é justo diante dos olhos do Deus poderoso, ele herdará a terra. É uma promessa para aqueles que são santos e corretos, justos, diante dos olhos de Deus. Por isso que nós temos que ser submissos e tentarmos ao máximo compreendermos qual que é a vontade de Deus para nossas vidas. Os ímpios não permanecerão nessa terra, nem deixarão legado duradouro. Como nós já mencionamos na nossa história recente, homens que nem Hitler se acharam superiores, mataram milhões de pessoas, foi eliminado, exterminado. Alguns homens querem seguir os mesmos caminhos, mas nada conseguem, porque é promessa de Deus: não deixarão legado duradouro. Nós vemos isso acontecer na nossa história recente. Quando olhamos para o Salmo 37, continuamos observando, sua aparente prosperidade é ilusória. Eles correm tanto maquinando mal, passando a perna, querendo crescer, juntar riquezas, mas chega um ponto que eles mesmos não conseguem sustentar tanta maldade. Quando nós olhamos para o versículo 35, versículo 36, diz assim: vinha um ímpio prepotente, mas passou e já não era. Procurei-o e não foi encontrado. Vamos Davi aqui nos falando que o homem juntou riquezas, passando a perna, sendo reconhecido por sua posição, e de repente passou um tempo, foi procurá-lo, não achou mais, porque essa riqueza se perdeu como a fumaça. Muito provável, porque achava que estava vindo um dinheiro muito fácil,
lesando alguém, ninguém ia descobrir, ou que era um dinheiro infinito, de repente se esgotou, e aí veio a queda. A glória dos ímpios é ilusória e passageira, porque eles procuram glórias para si, eles procuram coisas que pegam e massageiam seu ego, mas tudo isso é passageiro. E para finalizarmos esse ponto de a herança daquele que pratica o mal, podemos dizer assim, não terá paz nem futuro seguro. Quando observamos o versículo 38, todos os rebeldes serão destruídos, o futuro dos ímpios serão eliminados. Todo aquele que ama e pratica o mal, no final é ruína total. Não tem paz, esperança e nem herança eterna. É isso o que os homens ganham quando se rebelam contra Deus. Acham-se poderosos, acham-se donos da situação, dizem e acontece. Mas nós vemos que o Império Grego ruiu, o Império Romano ruiu, o Império Persa ruiu, mas a Igreja de Jesus continua de pé. Por quê? Porque é promessa de Deus. Você pode crer, você pode duvidar, você pode ter ressalvas, mas não pode negar que a Bíblia está correta. Esse é o caminho daquele que pratica o mal. Sumir na fumaça, como diz o salmista aqui no versículo 20. Os ímpios perecerão e desaparecerão na fumaça. Serão histórias, lendas que iremos aprender para ouvir e não seguir o mesmo caminho. Mas muitos persistem nesse caminho, persistem em seguir trilhar esse caminho de desafiar a Deus. Mas o final deles, como nós pudemos observar hoje, é ficar sem promessa, acabar, ser destruídos, ser eliminados. Por isso que a Bíblia nos orienta, Davi nos fala, não podemos observar e desejar esse caminho que o ímpio percorre. Temos que procurar seguir a vontade de Deus, sermos justos, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. No meu próximo vídeo, te convido desde já, vou te dar um spoiler aqui, nós vamos meditar agora o outro lado dessa história. Quais são as promessas de Deus para nossas vidas, para aquele que faz o bem. Te vejo no próximo vídeo. Se você tem gostado, curta, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.